advertência. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula que trata sobre globalização e política. Especificamente, nessa videoaula vamos abordar o conceito de globalização. Você já deve ter ouvido falar de globalização, não é mesmo? Tanto em história quanto geografia, esse é um assunto muito recorrente e, claro, também é cobrado nas provas do Enem. Então, vamos lá? Destacando sempre o nosso capítulo a ser trabalhado, que é o capítulo 12, Globalização em Política. Vejamos aqui, nesse capítulo, que será abordado durante a terceira unidade do curso de Sociologia 3, nós vamos ver o conceito de globalização, governança global, a globalização e o Estado, movimentos sociais globais, o Brasil e a globalização. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar no conceito de globalização. Para definir o conceito do que é globalização, nós vamos mergulhar nas páginas do seu livro A269, 270 e 271. Então, vamos abri-lo? O conceito de globalização. Você sabe o que é globalização? E aí, alguma ideia? Bom, o sociólogo inglês Anthony Giddens fez a seguinte definição para a globalização. Acompanhe comigo. Seria a intensificação de relações sociais mundiais que ligam localidades distantes, de modo que acontecimentos locais são influenciados por eventos ocorridos a muitas milhas de distância e vice-versa. Opa, professora, o que é que isso significa? Significa assim, o Giddens trouxe um conceito de globalização não para se pensar as dinâmicas econômicas, políticas, os eventos religiosos apenas, mas para mostrar que a carga da globalização se dá em torno dessa intensificação de relações sociais que ocorre no mundo. Então, as pessoas estão tão intensificadas nessas relações que, se acontece um evento nos Estados Unidos, esse evento tem rebatimento a milhas e milhas distantes, por exemplo, no Brasil, e vice-versa. Alguma coisa que acontece aqui no Brasil pode afetar também, né, se for um acontecimento a nível dessas relações geopolíticas, ele tem uma afetação mundial. Isso significa que estamos cada vez mais conectados e que nossos efeitos econômicos, políticos e sociais não são mais efeitos isolados. O mundo se torna cada vez mais globalizado, mais intensificado em suas relações. Vamos entender, ao longo desse capítulo, o conceito de globalização e a maneira como ele afeta nossas vidas. Olha só, formas de globalização ocorreram em diferentes momentos da história. Embora esse conceito globalização, esse nome, possa ser algo recente, mas se a gente olha para o passado, a gente vai ver que, por exemplo, a chegada dos europeus às Américas, como a gente viu na unidade 1 desse livro, lá em Sociologia 1, já mostra efeitos de que ali existiam processos de globalização. Afinal de contas, os europeus chegam num continente diferente dos deles e passam a tecer relações sociais, que não são relações tão amorosas assim. Quando a gente fala também da história do Brasil, a gente está mencionando acontecimentos que podem ser referenciados como marcas desse processo de globalização. Veja aqui que a expansão comercial que foi produzida pelos europeus trouxe para o continente americano os povos europeus que, com suas doenças e armas, mataram grande parte da população indígena, os povos nativos do continente. A economia da colônia brasileira e depois do Império foi em grande parte baseada em que, minha gente?
na exploração de trabalhadores trazidos à força do continente africano, pessoas que foram escravizadas para trabalhar aqui. E foram, vamos dizer assim, organizadas de uma maneira que a estrutura era para servir ao mercado internacional. Lembremos que o Brasil era colônia de Portugal. Aqui, tudo que era produzido e retirado era levado para ser negociado e dar lucro para a sua metrópole, que era Portugal. Então, veja que quando a gente vai estudar tanto a história da América como do Brasil, a gente vai se deparar com formas de globalização. Vamos pegar o aspecto do comércio mundial? Vejam, eu recortei aqui um trecho da página 269 do seu livro. Acompanhe comigo a sua leitura. Nas últimas décadas do século XX, a globalização acelerou esse processo que continua até hoje. O comércio mundial se desenvolveu imensamente e regiões com grandes populações como a China e a Índia passaram a participar de maneira intensa nessa atividade. Muitos países reduziram os impostos sobre produtos importados, inclusive o Brasil, o que inundou o cotidiano da população com produtos fabricados em outros países. Isso vai de alimentos a computadores. Vejam, se vocês olharem ao seu redor, com certeza irão encontrar produtos chineses. Aqui o texto coloca que houve uma intensificação desse comércio lá no século XX. Lembremos que estamos no século XXI e que essa intensificação continua. O Brasil tem acordos com a China e reduziu impostos. Então, muitos produtos chineses chegam para nós com um preço mais acessível, inclusive, do que o produto nacional. Então, às vezes, o produto nacional é mais caro do que o produto chinês. Há toda uma dinâmica complicada nessas relações, porque a gente sabe que a nossa economia ela está fragilizada e que ela precisaria de mais incentivo no aspecto da industrialização. Por outro lado, a gente está entendendo aqui como o comércio mundial ele foi se estruturando. Então, observem que essa intensificação ela se dá por acordos. Acordos que reduziram impostos. Vamos caminhando. Vejamos outros aspectos do comércio mundial ainda na página 269. O texto coloca, por exemplo, que a globalização ela vai muito além da diminuição de impostos. Alguns produtos são feitos de tal forma que fica difícil determinar sua nacionalidade. Opa, o que é isso, professora? Veja, é perfeitamente possível que a roupa que você está usando agora tenha sido desenhada nos Estados Unidos e produzida na Ásia, com matérias-primas da África. Então, entendam que para produzir um produto são traçadas relações sociais. A busca do comércio mundial é pela lucratividade. A globalização e suas estratégias buscam reduzir esses custos, fazendo com que um produto seja... vamos pegar um exemplo de um carro. Você tem um motor montado na França, você tem ali o carburador vindo da China, você tem aqui no Brasil a mão de obra mais barata que vai montar este carro. Então, a nacionalidade desse carro, ela é múltipla, ela é plural. É isso que o texto coloca. A globalização nos faz olhar para o produto, não agora com um olhar restrito, mas tentando compreender como em um único produto há diferentes relações sociais entre os países, há diferentes acordos com o objetivo de tornar este produto mais lucrativo para os seus fabricantes, para os seus parceiros. Então, esse é um elemento importante do processo de globalização. O seu livro destaca um mapa muito interessante mostrando o acesso à internet no mundo em 2014. Vejam que aqui nessas áreas vermelhas, aqui, não é? Entre os Estados Unidos, o Canadá, aqui também na Austrália
E aqui nessa região mais vermelhinha, você tem o acesso à internet maior. Então, para cada 100 pessoas, né, de 80 a 100 pessoas acessaram a internet em 2014 nessas regiões vermelhas. O Brasil ficaria aqui entre 40 a 59. A gente sabe que esse número de acesso à internet vem aumentando na população brasileira. O que o texto coloca é que esse é um aspecto positivo do processo de globalização, porque as pessoas estão cada vez mais integradas, conectadas, e elas podem aproveitar, né, nesse sentido, dessa integração de diferentes formas. Então, a busca de parceiros, o barateamento de produtos, a troca entre essas pessoas sobre o material cultural, artístico e profissional, ela vem se intensificando. Lembrando que são dados de 2014 e certamente a gente tem vamos dizer assim, um acesso cada vez maior. Então, estamos em 2021 e se esse mapa fosse atualizado, eu estou certa de que haveria mais regiões vermelhas sendo demarcadas. E a gente vai lembrar que tem aí a busca pela uma tecnologia mais acelerada, de uma melhor internet, que é o 5G. Então, dá uma pesquisada e vê a influência do 5G no mundo. O Brasil está prestes a acertar um acordo com essa tecnologia. A globalização econômica, ela tem um lado positivo, que é essa possibilidade da gente comprar produtos do mundo todo, mas também ela tem um lado negativo e que precisamos estar atentos, pois a globalização, ela gera desigualdade entre países que participam diferentemente do processo. Assim, não é verdade que todo mundo sai no lucro com a globalização. Há países que são mais explorados do que outros. Claro que a gente pode observar, e o seu livro destaca, que nas últimas décadas a China e a Coreia do Sul, por exemplo, cresceu a uma velocidade gigantesca. Isso se deu por causa da globalização. Mas ainda não sabemos se o mesmo ocorrerá com outros países, com outros continentes, como o continente africano, que acaba ficando para trás, não é mesmo? No seu livro, há uma charge muito interessante de Angeli, que foi feita em 2003, no qual você tem uma pessoa parada aqui ó, no centro, parece que pedindo informações a um homem, né, que está sentado num casebre. Aqui o título da charge é Um Dia Tudo Será uma Favela Só. E aqui está o texto, né, que talvez é dado por este homem aqui, que pergunta para o outro, né, alguma coisa do tipo, onde eu devo ir? Onde fica tal canto? E essa pessoa aqui responde, bem, pegue a escadinha e até encontrar um lixão, à esquerda vai para o Caribe e à direita vai dar na África. Veja que ele está mencionando para esta pessoa aqui pegar a esquerda e que poderá encontrar um lixão onde guiará para países menos desenvolvidos e até para o continente africano, um continente bastante sofrido nesse processo de globalização. O texto ainda destaca, né, como as favelas, elas são geradas a partir já dessa migração das pessoas que saíram das zonas rurais e foram morar nas cidades, e onde nas cidades não encontraram condições de garantir sua sobrevivência e a sua existência de uma maneira digna. Já ali naquele processo de industrialização do século XVIII e século XIX, a gente vê os efeitos dessa globalização, dessa metropolização da vida, onde as cidades crescem, mas elas crescem de maneira desigual. Uma cidade boa e com direitos para as pessoas que têm recursos financeiros e uma cidade precária, marginal, às margens das políticas públicas e da acessibilidade digna de uma moradia e de uma habitação que possa suprir todas as necessidades da massa trabalhadora. Então, é uma charge muito interessante que você deve analisar
mais de uma vez para entender como a globalização econômica tem dois lados, positivo e o lado negativo que precisa ser criticado e observado. Outro aspecto interessante da globalização é que ela gera uma dependência entre países, tanto para comprar e para vender. E que uma crise, por exemplo, localizada, pode se espalhar e afetar dramaticamente a vida, né, e as relações entre esses países que são distantes. Por exemplo, o seu livro coloca que em 2008 houve uma crise profunda, a maior em 70 anos, que começou nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo naquela época. Como os Estados Unidos compram boa parte do que se produz pelo mundo, praticamente todos os países foram afetados, inclusive o Brasil. Então, mais uma vez, veja como há uma dependência estrutural quando se pensa relações entre países nesse processo de globalização. Vamos incentivar a leitura do seu livro? Olha a página 270, numa leitura rápida, a gente tem aqui que a globalização não é apenas econômica. Na esfera cultural, artistas e estilos originados em um país influenciam cada vez mais artistas e estilos de outros países. Movimentos religiosos, alguns deles fundamentalistas, conquistam adeptos em diferentes países. O crime ganhou dimensões inéditas. O tráfico de drogas é uma rede com ramificações no mundo todo, infelizmente, não é mesmo? O esporte tornou-se extremamente globalizado. Na equipe de Internazionale de Milão, que conquistou a Liga dos Campeões em 2010, nenhum dos jogadores titulares era italiano. Vários, aliás, eram brasileiros. Também no caso do futebol, a desigualdade de riqueza entre os países produz efeitos. Afinal, há muito mais jogadores brasileiros atuando na Itália do que jogadores italianos no Brasil. E boa parte dos fenômenos culturais globais é comercializada por empresas localizadas em países ricos. Então, meus lindos e minhas lindas, observem como a globalização não é apenas um efeito econômico, mas ela está inserida em nossas vidas em várias dimensões que o texto coloca na página 270. Para a gente finalizar, a gente vai entender que essa relação intensa entre os países também produzem problemas e que esses problemas eles passam a ser globais. Isso significa que eles não podem mais ser resolvidos por um único país. Um exemplo disso são as ameaças ao meio ambiente. Veja que o seu livro coloca aqui que, por exemplo, se os automóveis dos Estados Unidos ou as fábricas da China emitem gases poluidores na atmosfera, essa poluição não afeta o clima apenas dos Estados Unidos e da China, mas no mundo todo. Olha a importância de entender isso. Se o Brasil ou a Indonésia destrói suas florestas, o mundo inteiro sofre o impacto dessa destruição. Precisamos estar atentos que essa dimensão do meio ambiente, das ameaças que as nossas políticas públicas voltadas para o meio ambiente têm sofrido, elas são parte de uma conjuntura, vamos dizer assim, de incentivos a um consumo acelerado, a uma economia, a um crescimento econômico, em detrimento da garantia desse meio ambiente. Então, o Brasil precisa novamente voltar a pensar melhor sobre o meio ambiente e a garantia de que ele possa se manter, não é mesmo? Todo esse debate a gente ainda vai acontecer durante essa próxima unidade. Pensando ainda nesses problemas globais, o livro coloca questões importantíssimas. Prestem atenção. A crescente importância dos problemas globais coloca uma questão importante. Quem é responsável por resolvê-los? E aí, meus lindos e minhas lindas? Quem é responsável por resolver os problemas globais? O texto diz que não há um governo do mundo, não há um Estado global. Podemos contar que cada país vai fazer a sua parte para resolver os problemas globais?
E se cada país preferir deixar que os outros resolvam? Olha que coisa complicada, não é? A gente sabe que as interferências políticas e econômicas, elas são dimensões que precisam de acordos, de diálogo, precisa ter uma geopolítica forte e engajada para pensar soluções. Então, os governos desses países precisam querer resolver e assumir os problemas globais e manter esses acordos. Então, o livro coloca que essas questões estão entre os mais importantes desafios políticos modernos. Não esqueçam disso. Aqui as referências da nossa aula. Missão cumprida por hoje. Namastê, gratidão, até um próximo encontro. Brilhem!